Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, conforme comentei ontem, a Câmara aprovou o projeto de renegociação das dívidas dos estados com o governo federal, com prazo previsto para 20 anos. Os deputados retiraram exigências de contrapartida feitas pelo governo para poder selar a negociação. Evidentemente que um projeto proposto pelo governo e que foi aprovado, mesmo que com mudanças, não poderia ser vetado pelo presidente da República. Mas não tenham dúvidas que haverá sim exigências, pois não há como simplesmente financiar as dívidas estaduais sem que os governadores façam esforço para conter a gastança e incompetência administrativa que levaram muitos deles à falência. Um exemplo do que precisa ser feito está acontecendo no Rio Grande do Sul. Proposta pelo governador José Ivo Sartori, do PMDB, e aprovado pela Assembleia Legislativa, a extinção de 6 fundações estaduais é um dos projetos mais polêmicos do pacote apresentado para reduzir a máquina pública e amenizar a crise. Mais fundações deverão ser extintas, e o cálculo é de que mais de 1.000 funcionários serão demitidos. O mesmo precisará ser feito no Rio de Janeiro, Minas Gerais e outros que estão em falência administrativa. É inegável que estas situações são resultantes de anos de desmandos, incompetência e má gestão, que precisam ser corrigidas, independente do corporativismo e incompreensão com a grave crise por que atravessa o país por parte de deputados e senadores. Temer tem uma rara oportunidade para demonstrar determinação para fazer aquilo que precisa ser feito e não simplesmente atender aos caprichos de políticos que se lixam para a situação e a opinião pública. Não é por outra razão que estas questões são vistas com outro tipo de visão por autoridades internacionais. Ainda ontem, ao anunciar a assinatura dos acordos de leniência da Odebrecht e da Braskem nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça americana afirmou que as empresas brasileiras concordaram em pagar 3,5 bilhões de dólares para resolver o maior caso de suborno internacional da história. Assinados no âmbito da Operação Lava Jato, os acordos suspendem ações judiciais contra as duas empresas nos Estados Unidos, após ambas terem admitido culpa nos casos de corrupção envolvendo a Petrobras. Para explicar o caso para o público americano, o Departamento de Justiça citou o setor de propina da Odebrecht, área de operações estruturadas, que sistematicamente pagou centenas de milhões de dólares para funcionários corruptos de governos em países de 3 continentes. Dos cerca de 6 bilhões e 900 milhões de reais a serem pagos como multa por envolvimento no esquema de corrupção, o Brasil ficará com 2 bilhões e 300 milhões da Braskem e 3 bilhões da Odebrecht, ou seja, 5 bilhões e 300 milhões de reais. O restante ficará com Estados Unidos e a Suíça. Experimentem fazer um cálculo do que seria possível fazer pelo Brasil não fosse este monstruoso esquema criminoso de poder que aqui se instalou. Certamente que o Papai Noel poderia ser mais generoso para milhões de brasileiros. E ainda há quem apoie esta gente que ajudou a murchar o saco do bom velhinho. Direto de Brasília, José Wojtchomas.